Até porque tem aí ditado, principalmente as expectativas e o humor dos mercados diante desses últimos dados de China aí que mostraram e mostram ainda um processo muito mais lento de recuperação, o impacto disso, inclusive, para muitas economias. E por falar em China também, tem uma outra notícia aqui. A China divulgou um plano para aumentar os gastos da família em meio à desaceleração deste crescimento econômico. O pacote, inclusive, aí de 11 pontos, acaba visando desencadear aí o potencial de consumo destas famílias. Isso de acordo com um comunicado que foi divulgado aí no site do Ministério do Comércio. As autoridades locais, elas serão ainda incentivadas a ajudar os moradores na reforma de suas casas, enquanto o acesso ao crédito para a compra de produtos domésticos será facilitado. No entanto, o plano acabou ali oferecendo poucos detalhes sobre como vai ali, ser um potencial suporte direto em dinheiro para os chineses. Os economistas, eles afirmam que este pacote é muito pequeno e que as políticas, então, voltadas para propriedades e infraestrutura teriam um impacto maior na economia. As autoridades chinesas, elas têm sido cautelosas na implementação ali, na implantação de estímulos, preferindo, na verdade, medidas que são mais direcionadas e também com alívio de empréstimos. Um ponto muito sensível, inclusive, para a economia chinesa, que tem sofrido ali um ritmo muito mais lento, inclusive, do crescimento, um consumo baixíssimo. A gente viu ali níveis, inclusive, até de deflação, A gente tem discutido bastante sobre o desempenho aí, sobre toda essa situação que atinge a China que vive aí nos últimos 2 anos, uma advergência, principalmente também no setor imobiliário. A gente vai até falar um pouco mais sobre Evergrande. E aí a China tem trazido aí agora algumas alternativas, estímulos para tentar realmente fomentar este consumo interno, mas vale reforçar, até que nas últimas notícias aqui, Felipe, a gente lembra que a China é uma maior emissora de dívidas, ela tem dívidas externas e internas, tem sofrido também ali calotes internamente de governos locais, principalmente para viabilizar as obras de infraestrutura que muitas seguem paradas. Exatamente, Paula. E mesmo com esse plano ainda considerado insuficiente pelos economistas, a maioria deles ainda acredita que deva haver estímulo um pouco mais robusto para esse setor de housing, o setor de construção lá na China. Mesmo assim, e com várias casas revisando para baixo o crescimento econômico chinês, a Fitch ainda estima que o PIB da China vai crescer 5,6% agora em 2023. Muitas casas a gente viu, Morgan Stanley, JP Morgan, revisando o crescimento da China para 5% ou até um pouquinho menos, mas Fitch permanece com essa perspectiva. Diz que o PIB chinês só vai contrair ou desacelerar a partir do ano que vem, quando cresce 4,8%, e em 2025 uma estimativa de 4,7%. Segundo a agência, eles veem esse crescimento da meta imposta por Pequim de 5% em 2023, com estabilização do consumo, que vem bastante fraco desde o ano de 2022, além desse apoio para a infraestrutura, que também deve ajudar no crescimento econômico da China. Além disso, a agência de classificação de risco Fitch não espera mais cortes nas taxas de juros de médio prazo neste ano, mas vê o partido chinês baixando mais as taxas, o Banco Central chinês, mais essas taxas dos compulsórios bancários ainda nesse ano. Então, mexendo com a taxa de juros, mexendo com esse compulsório, pode trazer algum tipo de estímulo, como a gente viu nesse pacote anunciado de 11 pontos para estimular o consumo das famílias e, com isso, crescer também o PIB chinês. A gente até comentava, Paula, sobre a necessidade de encontrar uma nova forma de estimular o crescimento da economia que não fosse por meio de housing, que não fosse por meio de investimentos em infraestrutura. Talvez o comércio, talvez o varejo, talvez qualquer tipo de estímulo à economia chinesa que não fosse nesse setor, muito embora o setor de construção é o maior setor e o setor que mais tem impacto
no crescimento da economia chinesa. Além do que, Felipe, o governo aí traz algumas medidas para estimular a economia, para estimular o consumo, basicamente, ali interno da China, mas há aí também outros pontos importantes, mais estruturais, inclusive. A China tem enfrentado aí um processo, né, de desemprego muito grande entre os jovens, né, setor ali muito mais produtivo, por conta também, né, olhando um pouco mais na questão demográfica, a China que está tendo um envelhecimento com uma política que foi muito mais rígida em relação a ter um filho apenas, agora, né, tem aí sofrido um outro desafio, que é fomentar justamente também a parte produtiva, né, a parte ali, a idade mais produtiva. Hoje, né, só para se ter uma ideia, o número de aposentados na China já é maior do que o número da população ativa. E para um crescimento aí de um país, a gente sabe o quanto é importante, né, a população ativa para se fazer este crescimento funcionar. Não basta só ali esses incentivos, esses juros serem baixados para este consumo ser fomentado, se não também tiver ali uma mudança mais estrutural, com políticas mais estruturais, principalmente em geração da produtividade, né?